Bom dia, terceiro ano. As atividades de história de hoje será no livro didático, volume 3, páginas 23 a 28, certo? Muito bem, vamos começar com o texto da página 23. Os povos africanos realizavam trocas entre si para adquirir diversos tipos de produtos como metais, algodão, sal e alimentos. Você sabia? Amina foi a primeira rainha de Zaria, atual região da Nigéria. A rainha Amina participou de muitas batalhas porque desejava ampliar o território do seu reino, que era muito rico e onde se comercializavam sal e cavalos, certo? Muito bem. Cultura africana no passado e na atualidade. Os povos africanos se organizavam de forma distinta, falavam diferentes línguas e expressavam as suas crenças religiosas de diversas maneiras de acordo com cada etnia. Essas diferenças culturais também podem ser constatadas na atualidade. Muitas etnias africanas preservam a cultura de seus antepassados nos modos de vestir, com seus padrões de estampas e cores, no uso de determinados acessórios como turbante e ainda na grande variedade de penteados, ok? Vamos agora para as atividades da página 24. Outros olhares. Os africanos da etnia Mursi, representados na imagem de abertura deste capítulo, página 17, moram, em sua maioria, em qual país do continente africano? No Egito, Zimbábue, Tupinambá ou Etiópia? Então, os africanos da etnia Mursi, representados na imagem no início do capítulo, a maioria deles moram na Etiópia, certo? Muito bem. E que característica da etnia Mursi é possível observar na ilustração? Vamos observar novamente? Aqui vocês podem ver eles com roupas bem coloridas, alguns usam acessórios e turbante, que é este pano enrolado no cabelo, certo? Muito bem. Eles usam enfeites elaborados no cabelo, composto de cordas e argolas. Então, essa é uma das características da etnia Mursi. Questão 2. As vestimentas e os penteados fazem parte da identidade cultural das etnias africanas. Leia as imagens a seguir. Observe atentamente essas 4 imagens e responda as questões, certo? De acordo com a leitura das imagens de seus estudos, marque X a alternativa correta, certo? Então, dessas 3 opções, somente uma é correta. Vamos ler cada uma delas? Não existe diversidade cultural entre as etnias africanas? Claro que existe. Existem diversas etnias africanas, certo? Então, as etnias africanas têm costumes e modos de vida diferentes entre si? Claro, todas as culturas, né, na verdade, têm modos e costumes, né, diferentes. Então, a opção certa é o quadrinho número 2. A última opção, na maioria dos reinos e das aldeias africanas, não há chefes ou governantes. É claro que há sim, gente. Então, o quadrinho certo é o 2. Muito bem, vamos agora para os próximos textos da página 25. 3. Quando os africanos foram trazidos para o Brasil, trouxeram também elementos de sua cultura. Em seu município, onde esses elementos podem ser identificados? Registro nos seus cadernos, certo? Então, alguns dos elementos da cultura dos africanos, aqui nós encontramos lá no museu, não é isso, gente? Muito bem. Africanos no Brasil. Muitos africanos foram trazidos ao Brasil, principalmente das etnias Banto e Iorubá. Essa vinda ao Brasil não ocorreu por vontade própria. Os portugueses, antes de chegarem ao atual território brasileiro, ocuparam diversas áreas do litoral do continente africano e então começaram a dominar essas áreas e outras regiões do reino africano. Como resultado desses domínios, muitos africanos foram escravizados e trazidos ao território brasileiro para trabalhar de maneira forçada na agricultura e em cidades que foram criadas no decorrer do tempo, certo? Então, muitos africanos foram escravizados.
com a chegada dos portugueses ao território brasileiro. Eu, historiador. Essa ilustração representam grupos que formaram o povo brasileiro, são os indígenas, os europeus e os africanos, certo? Quais desses povos contribuem para a formação do município onde você mora? Essa resposta é pessoal. Eu vou dar um exemplo de um desses povos, né, que contribui para a formação do nosso município, mas você pode fazer uma pesquisa na internet e descobrir se alguns desses 3 povos também fazem parte da formação do nosso município, certo? Então, o mais comum que nós conhecemos aqui no nosso município ou nas proximidades são os indígenas. 2. O que aconteceu com os africanos quando trazidos ao Brasil? Então, no texto da página anterior, nós lemos, né? Os africanos, eles foram escravizados, eles foram forçados a trabalhar, certo? Muito bem. Muito bem. Vamos continuar com a leitura dos textos. Vamos lá? Escravidão no campo e na cidade. Os africanos escravizados também trabalhavam na lavoura de cana-de-açúcar e na produção de açúcar. Para transformar o vegetal em açúcar, era preciso extrair o caldo da cana por meio de um instrumento chamado moenda. Observe esse processo representado na imagem de Jean-Baptiste Dep. Veja como antigamente era feito, né, o açúcar. Hoje em dia, não trabalhamos mais dessa forma, não é isso? Da maneira manual. Hoje em dia, tem grandes máquinas que fazem a colheita da cana, tem todo um maquinário, né, que moe ela, e todo um processo que não há mais necessidade do trabalho braçal para transformar a cana em açúcar, né? Nós temos grandes indústrias, né, que fazem todo esse processo. Muito bem, vamos continuar com os textos. A propriedade rural onde se plantava cana-de-açúcar e se produzia o açúcar era conhecida como engenho. Nesse local, o maior espaço era reservado para plantar cana-de-açúcar. A moradia dos proprietários do engenho era conhecida como Casa Grande. Na senzala, os escravizados dormiam e os homens ficavam em uma área separada das mulheres e das crianças. Na moenda, moía-se a cana-de-açúcar para extrair o caldo que seria transformado em açúcar. Além de construírem casas, edifícios, fontes e praças nas cidades, os africanos escravizados faziam outro serviço para os senhores, pois trabalhavam como vendedores ambulantes, carregadores de liteira ou lavadeiras, no caso das mulheres, né? Leia essa imagem que representa como era o engenho de açúcar. Aqui mostra como era antigamente os engenhos, certo? Aqui nós temos a Casa Grande, aqui a senzala e aqui a moenda, onde era moída a cana, certo? Muito bem, agora responda as questões a seguir. De acordo com a imagem, seus estudos, que trabalhos eram realizados pelos escravizados em um engenho de açúcar, gente? Nós lemos nos textos, né? Então, vamos escrever os trabalhos que eram realizados pelos escravos. Então, os trabalhos que eram realizados por eles era o plantio, o corte da cana e o transporte da cana-de-açúcar e também na moagem da cana. Na imagem também foram representados os carros de boi carregando a cana. Então, todo esse trabalho era realizado pelos escravizados, certo? Muito bem, questão 2. Que atividades eram realizadas pelos escravizados nas vilas e cidades? Escreva 2 exemplos. No texto da página anterior, nós comentamos sobre os escravos, né? Eles eram vendedores ambulantes também. Então, o trabalho que eles realizavam era como carregador de liteira, né? Que é uma espécie de cadeira portátil, onde eles carregavam as pessoas, e também vendedor ambulante, certo? Muito bem, turminha. Essas foram as nossas atividades de história de hoje. Até a próxima e tchau, tchau!